Bem-vindos a mais um episódio do Auto Hubcast. Hoje vamos tratar de um tema bem especial. Nós vivemos aí na era da sobrecarga, né? Pressa, autocobrança, excesso de telas. E o que é que a medicina pode fazer para nos ajudar a desacelerar? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Que evidências nós temos das práticas de mindfulness, que evidências científicas e que aplicações já validadas nós temos para essas práticas. Esse episódio chega para você em parceria com a Audisonic Aparelhos Auditivos, centro de referência em tratamento auditivo, com foco em tecnologia de ponta e compromisso com o cuidado. Isso, e para a conversa de hoje a gente convidou duas pessoas especiais, né? Jaque Farias, instrutora do Medita Mundo, e Carla Zambaldi, psiquiatra. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bem-vindas, meninas. Então, para começar, Jaque, que trabalha aí com isso diariamente, fala pra gente um pouquinho o que é o mindfulness, como ele se diferencia de práticas de meditações tradicionais ou outras, vamos falar assim. Traz pra gente aí, para o nosso público, o que é que a gente vai tratar hoje especificamente. Tá bom. Então, as práticas de mindfulness ou mindfulness é uma coisa muito simples, muito natural, por incrível que pareça, muito fácil, né? Porque não é nada, assim, muito diferente de um aspecto que a gente já tem, né, como espécie humana, que é essa capacidade de estar presente, em outras palavras, de estar atento, né, de notar, de perceber. E dentro dessa experiência, conseguir se mover, né, atentamente, fazer as coisas com essa qualidade de presença. Dentro da tradição, né, a gente precisa, assim, reconhecer de onde isso vem, né? A gente tem aqui, para nós, assim, mais... nós ocidentais, Jon Kabat-Zinn, que é um grande, alguns dizem que ele é o pai de mindfulness, né, aqui pra gente, assim, mas é uma pessoa que vem da tradição do budismo e que teve essa ideia genial, né, e ele define mindfulness como essa capacidade como essa consciência que surge, essa qualidade de consciência que surge quando a gente escolhe, né, por vontade própria, colocar a nossa atenção em alguma coisa, fazendo isso sem julgamento, né, com abertura, com interesse, com curiosidade. E ele cria ou traz essa expressão mindfulness, né, que de repente ficou conhecida, e a gente tem acessado, assim, essa ciência a partir dele e de outros mestres também dentro do budismo. Mas dentro do budismo isso tenta revelar o que significa sati, né, que é uma palavra que está na língua do Buda, em Pali, e que significa relembrar, trazer novamente para a memória. Então a gente tem esse mundo, né? Essa capacidade de estar consciente, que manifesta uma qualidade de presença, que tem a ver com a habilidade de lembrar novamente, né? Lembrar de estar presente, né? Ou lembrar que já está e sempre esteve presente. Então, um pouco sobre isso. Esse nome, ele, destrinchando ele, significaria atenção plena, né? Atenção plena. Então, isso. é basicamente uma prática em que você vai se propor a intencionalmente estar fazendo aquilo que você está de fato fazendo. Porque quantas vezes a gente está ali numa conversa e a cabeça vai para outro lugar, ou a gente está num corpo presente numa consulta e de repente se lembra aí, não fiz a feira, não fiz aquilo, e aí se divide a atenção. Então, é uma forma da gente praticar a presença integral ali com a intenção de estar onde a gente está, né? Basicamente isso, né? Isso. Começa com essa capacidade, com essa de possibilidade notar que eu posso mover a minha atenção. E se abre em algo mais profundo, que é quando eu estou consciente de onde a minha mente está, eu posso fazer isso, né? Perfeito. E assim, me parece também que, claro, tem pessoas que vivem no passado, mas a geração atual vive muito no futuro, na ansiedade, né? Naquela coisa de eu tô aqui, mas eu tô já vivendo, pensando na conta que eu tenho que pagar depois daqui, enfim, às vezes a gente acaba perdendo, eu acho, de viver mesmo o momento, né? De perder tanto coisas ruins, mas boas também, que estão ali no presente. Mas aí eu queria saber um pouquinho quais são os pilares dessa prática. Na prática de mindfulness, eu acho que o ponto principal é, de fato, esse aspecto da atenção, né? E o que é interessante é que as pessoas às vezes pensam que meditação e mindfulness é a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, a prática de meditação tem a qualidade de mindfulness, mas tem outros aspectos, né? Então, essa capacidade de estar plenamente atento, né, na prática de meditação é só uma característica. Então, mindfulness é puramente a atenção plena, pura e simples, né? Não é algo extraordinário, também não é algo que eu preciso conquistar,
né? Ou que eu precise aprender. É curioso, porque eu sequer preciso aprender a ter atenção. A gente já tem essa habilidade, né? De estar plenamente atento. O ponto é o quanto eu preciso aprender sobre a minha distração, reconhecer que tem muitos distratores, né? Muitas coisas nos roubam, nos arrastam, e mais, né? A vida moderna, ela está cheia de estímulos, mas mindfulness, o pilar, é de fato a atenção plena. Agora, como prática, como método, aí tem várias coisas por dentro disso que a gente pode ir olhando, né? Quietude, presença, atenção, compaixão, bondade, né? Tudo isso faz parte dos pilares de atenção plena. E é curioso porque coisas tão entediantes, né, que podem parecer como prestar atenção à respiração, que é um clássico da prática de meditação, mas mesmo por dentro disso tem muita generosidade, tem muita resiliência, tem muita suavidade em prestar atenção à respiração, né? Então se começa com algo tão prático e se abre em algo muito, muito gentil, né? Muito cheio de sabedoria, assim. Mas o pilar é realmente puro e simples atenção. Massa. E Carla, o que é a psiquiatria, o que é a neurociência já trouxeram aí de evidências sobre essa prática de atenção plena, né? O mindfulness no cérebro humano e no nosso comportamento? Bom, hoje em dia temos já bastante evidências. Como já que vinha dizendo, o mindfulness vem de uma tradição muito antiga, milenar, que já reconhecia esses benefícios e era cultivado em prol de um viver com qualidade, de um viver com saúde. Com a chegada do mindfulness no Ocidente, trazido por Jon Kabat-Zinn, foi crescendo as evidências científicas, né? Porque nossa mente ocidental quer, né, entender exatamente para que serve, como funciona, qual o nível de eficácia, e nas últimas décadas temos crescido nesse sentido. Já temos hoje em dia muitos estudos mostrando os efeitos a nível fisiológico. Diversos marcadores do estresse se reduzem com a prática de mindfulness, cortisol, aumenta o tônus vagal, aumenta a variação de frequência cardíaca, melhores fatores inflamatórios. E também estudos avaliando a estrutura cerebral e funcionalidade cerebral, em diversos aspectos, mas eu quero citar o efeito numa rede neural chamada The Full Mode Network, ou rede de modo padrão, que é uma rede cerebral que foi descoberta ao acaso, que é uma rede que se acende quando a gente está ocioso, quando não estamos fazendo uma tarefa específica. A princípio, achava-se que essa rede nem tinha muita utilidade. Depois, descobriu-se que ela tem várias. E é a rede responsável pela nossa divagação mental. É o que faz a gente se projetar lá no futuro, a gente recordar eventos passados. Isso tem utilidade à nossa sobrevivência, autoconhecimento, leituras de si próprio, dos outros, cognição social. Mas é a rede também que nos desacopla do presente. Né, nos retira daquilo que a gente está fazendo ali naquele instante, né, para nos devagar, viajar pelo tempo. E as práticas de mindfulness têm uma atuação especial nessa rede, né, fazendo com que ela seja menos ativa, que ela seja ativada em momentos que estamos executando alguma coisa, ou que nos dispersamos, nos desacoplamos do que estamos fazendo. Traz uma conectividade melhor e um funcionamento melhor assim, dessa rede, e explica muito dos efeitos que a gente vê com o treinamento de mindfulness, que é essa disposição maior para a presença, né, para conseguir estar atento a tudo que se passa comigo naquele instante, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, né, em todos os meus sentidos que está acontecendo comigo aqui e agora. Ai, que legal, né? Então, assim, evidência já temos bastante, né? Sim. E em áreas bem especiais aí do cérebro, né? Sim. Tem essa rede, ela tem alguma relação com... Eu imaginei, assim, quando você estava falando, que nessa vida moderna que a gente vive, né, das telas, das distrações, eu acho que essa rede, ela tá totalmente ali, dopaminérgica, né, aquela sensação de querer sempre alguma coisinha a mais para fugir do ambiente. Eu acho que vem aí o contraponto para acalmar e, opa, estamos aqui, a gente tá vivendo aqui, agora, hoje. Então, acho que a importância aí, especialmente nesse ambiente que a gente vive atualmente, né?
Sim, sim. Essa rede neural está bastante implicada em vários adoecimentos mentais. Os quadros depressivos, ansiosos e outros adoecimentos, ela participa com, né, um estado disfuncional. Uhum. Aproveitando assim para perguntar, eu acho que tu até já comentou antes de começar o episódio que não era necessariamente um protocolo para uma doença específica, e pode ser também fora do contexto de uma patologia, né? Pode ser aplicado, deve ser aplicado. Mas já existem estudos, ensaios clínicos, protocolos em que vocês estudam a aplicação de mindfulness para tratamento de determinadas patologias psiquiátricas? E se sim, quais são elas? Assim, transtorno de ansiedade generalizada seria uma boa? E se existe alguma contraindicação, assim, algum caso que vocês não recomendam? Vamos lá, sobre evidências científicas e mindfulness. Acho que tem 2 tipos principais de estudos. Um que estuda traço de mindfulness e desfechos em saúde. Então, são aquelas pessoas que já têm uma maior disposição para a presença, uma maior abertura às experiências. Quanto maior o traço mindfulness, a gente tem mais qualidade de vida, menos estresse, menos sintomas psicopatológicos, menos depressão, menos ansiedade. Isso bem consolidado, essas evidências científicas. Um outro jeito de estudar mindfulness é estudar a efetividade de determinado protocolo para ensinar mindfulness, que a gente tem diversos modelos. O primeiro, lançado por Jon Kabat-Zinn, que é o Mindfulness para a redução do estresse, 8 semanas de treinamento, e a efetividade, né, como resposta a esse treinamento em níveis de estresse, em melhora de doenças psiquiátricas, quadros depressivos, quadros ansiosos e vários outros, em melhoras de sofrimento psíquico, de sintomas físicos. Então, é outra área, outro jeito de estudar dessa maneira, vendo a efetividade desse protocolo ou outro. E com isso temos sim ensaios clínicos, temos sim revisões sistemáticas, meta-análises que apontam a níveis assim de pequeno a moderado de evidência de efetividade desses protocolos para recuperação de várias doenças mentais ou também de prevenção, de promoção à saúde mental, né, evitando adoecimentos. O que a gente vai ter mais evidência vai ser depressão e ansiedade. Mas temos em diversos outros adoecimentos, abusos de substância, transtornos alimentares, no déficit de atenção e hiperatividade, até para quadros, né, até o que a gente pensa que seria, não seria possível ter efetividade, como psicose, na esquizofrenia, a gente também vê. Então, diversos adoecimentos já se aplica a mindfulness e tenta observar a efetividade. Legal. Poxa, legal. No teu dia a dia, Jaque, como é que tem sido essas práticas com pacientes adoecidos, assim? Nós nos conhecemos numa prática, não foi nem numa prática, né? Num curso de mindfulness, e que eu estava interessada em fazer. Na época não havia nenhum adoecimento prescrito assim. E na sala eu me lembro que também a gente estava ali buscando todo mundo, acho que qualidade de vida, né? Qualidade de presença mesmo. Mas como é que tu tem alguma experiência com relação a pacientes adoecidos e como a resposta disso na prática? Então, eu recebo muita gente que vem para conhecer e para fazer a jornada de 8 semanas, que segue o protocolo, né, de Jon Kabat-Zinn, o MBSR. E a maioria dessas pessoas vem com queixa, né? E eu acho que ao longo dos anos eu fui percebendo cada vez mais, assim. Antes as pessoas tinham também uma visão meio, de fazer algo diferente, místico, né? Vou aprender a meditar. Isso teve essa onda também, né? E logo quando o mindfulness surgiu. Mas hoje eu percebo que as pessoas procuram dentro de um contexto de sofrimento, né? Então, muita gente, assim, eu recebo muita gente que tem interesse em dormir melhor, em manejo de dor, né, conseguir lidar com dor crônica e depressão e ansiedade, né, cada vez mais, assim. Eu estava falando, a minha última turma, que foi agora, terminei tem algumas semanas, de fato o grupo inteiro, né, metade tinha queixa e sofrimento com relação ao estado depressivo,
e a outra metade, exatamente metade, eram 8 pessoas e 4 pessoas, né, estavam tentando lidar com a depressão e as outras tentando lidar com a ansiedade. Então, eu percebo que é cada vez mais, né, esse contexto. Hoje eu ofereço essa possibilidade também de um acompanhamento individual, porque acho que uma coisa muito bonita na prática de meditação e na guiança, né? E ao longo dos anos eu fui descobrindo isso também na minha experiência pessoal, é poder entender como que essa prática ela pode ser muito ajustada ao perfil de quem está praticando. Né? Então não tem assim, e eu acho isso delicado, porque às vezes você vê áudios guiados por aí de meditação, e isso pode ser ainda mais precioso quando você está contextualizado. Como é que essa pessoa lida com a própria depressão, com o estado de ansiedade, com a experiência traumática, com o sofrimento e com a dor. Então, isso quando a pessoa compartilha, né, o estilo de ser, de viver e o modo como ela vê o mundo, isso direciona muito como que a prática pode fazer sentido para ela. Então eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade, eu não consigo meditar, e avaliam isso porque não conseguiram se engajar de fato com a prática. Eu não consigo me comprometer com a prática. E na maioria das vezes eu só não entendi qual prática faz sentido para mim. Qual modo de meditar. Eu vou ficar sentado? Eu vou ficar em pé? Para mim faz mais sentido me movendo, porque eu já sou muito agitada. Mas você pode praticar andando, você pode praticar mindfulness formalmente, informalmente, como está descrito nos protocolos. Então eu percebo que cada vez mais as pessoas procuram, né, por identificar um sofrimento, já não é mais pela onda de good vibes, de ser meditante, mas... E eu acho isso legal, importante, né, entender que as pessoas estão olhando para isso com um olhar com mais seriedade. E que é possível que isso seja muito específico, muito direcionado para cada pessoa. E esses pacientes, os teus alunos, né, no caso, eles procuram por conta própria ou foram prescritos por alguém? Geralmente houve alguma indicação, alguma recomendação que chegou a você? Sim, Carla, de vez em quando eu recebo algum paciente, alguém que Carla acompanha, e outras pessoas. Por outro lado, eu não sei, talvez por ser da área de saúde, eu sou enfermeira de formação, né? Então, eu recebi antes e ainda recebo muita gente. Ao longo desses anos já foram mais de 600, 800 pessoas treinadas em Mindfulness. E muitas dessas pessoas são profissionais de saúde e muitos são profissionais médicos e médicas. Né? Acho que eu tenho que entrar. Então, assim, eu lembro de uma turma que tinham 4 geriatras. Olha só. Então, muita gente da área de psicologia, de psiquiatria. E eu termino recebendo indicação. Eu estou acompanhando uma senhora que tem 94 anos, né? E foi uma indicação de um geriatra amigo meu, que fez o curso algumas vezes comigo, né? E eu acho isso interessante, porque essa pessoa não faria sentido, às vezes, estar num contexto de um grupo de 8 semanas. Mas ali, sentar e poder entender como é que ela vai compreender a prática, a motivação que ela pode encontrar nisso, é fantástico, né? Massa. Então, eu recebo muita gente que vem de indicação terapêutica, de psicólogos, psiquiatras, geriatras, neurologistas, gente que está manejando dor, tentando lidar com. Interessante. Então, assim, na prática, vocês têm um momento para conhecer o aluno antes de começar o curso de formação? No curso, eu normalmente tenho um questionário que eu envio, né? Já para entender se já tá, se a pessoa está com algum sofrimento, né? Qual a expectativa dela de fazer essa jornada, o que é que ela está buscando realmente, legal. Se ela faz algum tratamento farmacológico, se ela está em acompanhamento, se não está. Então, tem esse questionário antes de começar a jornada de 8 semanas. Mas no atendimento pessoal, onde eu posso aplicar, né, trabalhar com o protocolo de 8 semanas ou fora desse protocolo, normalmente isso é mais íntimo ali, né, de ouvir e de entender mesmo o que é que a pessoa está buscando e o que é que vai favorecer. Entendi. E uma coisa que tu já respondeu, mas dá para fazer então mais de uma vez? O curso, nossa, dá para fazer a vida inteira. Inclusive, acho que é por isso que eu consigo oferecer. Porque eu digo assim, olha, mindfulness, né, meditação é tão da agoridade, né? A gente está tratando de algo tão do momento presente que é muito fresco sempre. As turmas nunca são as mesmas. Exatamente por isso que eu não acredito muito que você pode pegar um áudio da internet e aquilo te ajudar de fato. Pode acontecer, né? Mas eu acho que quando você tá ali no momento, aquela pessoa, aquele grupo, gente, é cada vez uma jornada diferente.
A prática também, a própria guiança que eu ofereço, né? A prática guiada, o áudio guiado, ele tem muito a ver com o que surge no momento do encontro com a prática, por mais que a gente tenha elementos que sustentam, né? Essa base que está dentro de um áudio, por exemplo. Ali faz parte do método, né? Ouvir um áudio bem estruturado de mindfulness ou de autocompaixão, ali tem elementos que causam insight. Nossa, né? A gente está tentando levar de 84 mil maneiras, como dizia o Buda, a pessoa, ou seja lá quem for, para uma experiência direta de atenção, presença, consciência, relaxamento. Interessante. É sempre fresco, é sempre novo. Eu fiz 2 vezes, já estou pensando aqui qual vai ser a terceira. Mas é curioso, porque nas 2 vezes que eu fiz, eu me lembro muito de ter muitos médicos na mesma turma que eu. E esse é um ponto, assim, que parece que o médico, ele tá buscando ajuda, porque a gente lida com algum grau de sofrimento. Então, assim, talvez aquela pessoa que tem interesse em melhorar a qualidade de vida sabe que ela vai precisar de um escape. Qual seria esse? Aí alguém falou em mindfulness, eita, fez todo sentido, é isso que eu preciso. E aí a gente pode chegar até aí e fazer um curso desses, enfim. E aí, trazendo para esse ramo do que o médico pode se cuidar enquanto aluno, né? O que é que você sugeriria aí? Que momento na prática médica o médico pode utilizar essas técnicas ou esses recursos que o mindfulness propõe para melhorar a qualidade da prática e melhorar a saúde individual daquele médico? Eu acho que, assim, de cara, né, isso de estar plenamente disponível para o momento presente, para o que surge no momento, é um dom, ou talvez um domínio que eu acho muito importante na área de quem está oferecendo cuidado, né? De quem está oferecendo, enfim, uma prescrição, quem está tentando entender o que é que alguém precisa, o tratamento, seja o que for. E eu acho que poder estar relaxado e plenamente presente, né, na escuta com o paciente, eu escuto muito isso dos meus alunos, né, médicos e alunas, isso mudou completamente o modo como eu atendo, né? E aí eu acho que é bonito, porque você não está só beneficiando a outra pessoa com a qualidade, né, com o apuramento, assim, da tua atenção, né? Isso reverbera em muitas outras coisas, né? Em um tratamento bem planejado, né? Mas o que eu acho muito curioso é como a pessoa que está ali como profissional de saúde pode estar relaxado, sabe? Porque também pode ser muito desgastante você estar fazendo uma coisa com a mente ocupada em outra, pensando no que eu tenho que fazer antes, ou no que eu deveria ter feito, ou no que eu vou fazer depois, né? Isso, assim, é o primeiro impedimento de que você esteja com a mente, o corpo e o coração plenamente no momento, né? Eu tô aqui. Então é um benefício muito vasto, né? A própria qualidade da consulta, do atendimento, seja do que for, como do meu bem-estar, né? Realmente estar presente é o coração do relaxamento, né? Que estou inteiro, a inteireza, né? Estou integrado com o que está acontecendo. Então não fui arrastado para antes, não fui jogado para frente, eu estou aqui. Que delícia. Então, o que você precisa de mim, né? Estou disponível, né? Estou aberta aqui para esse atendimento, né? Isso. Então a gente pode considerar que existe uma prática formal e práticas informais do mindfulness, né? Tu aplica no teu dia a dia? Pode falar um pouquinho pra gente? Sim, consegue? Posso Tempinho? contar minha experiência, assim, para vocês. O Mindfulness foi chegando pouco a pouco na minha vida, mas se aprofundou muito depois que eu fui aluna de um protocolo que foi o Mindfulness e Autocompaixão. Tanto que foi tão transformador para mim que senão eu quero ser professora desse curso. E aí segui na formação até me tornar instrutora e trouxe o que eu aprendi lá para minha prática clínica. E uso, né, para estar atenta para a pessoa com que eu estou escutando e como uma forma de regular a mim mesma. Porque mindfulness, ele traz essa regulação fisiológica, esse estado de calma, né, e essa capacidade de nos devolver essa redução do estresse e essa tranquilidade fisiológica. Então, acabo usando pequenos recursos, assim, diariamente. Né? Um atendimento, às vezes, difícil, cansativo, que a gente, né, é tomado pelo sofrimento. Às vezes eu tiro o sapato, eu ponho os pés no chão, e ali eu presto atenção no que a pessoa está falando, mas aquela sensação me devolve também para a presença.
Às vezes coloco a mão assim e sinto minha mão, né? Eu regulo minha presença através do toque, ou prestar atenção na respiração. Então eu vou usando essas práticas informais de foco nessa sensação, atenção a essa pessoa, estou aqui comigo, estou aqui no meu corpo, estou aqui nesse momento, estou aqui com essa pessoa. Isso considero um recurso muito potente assim, de autocuidado, para não sair exaurida desses encontros, né? A gente, médico, a gente trabalha com o sofrimento, e a empatia faz a gente sofrer com, né? É uma ressonância afetiva com o outro. E quando a gente tem ressonância com o sofrimento, o que acontece no nosso cérebro atinge as mesmas áreas ativadas pela dor, a dor física. Então é como se a gente se doesse em nós. Então a gente passa o dia sentindo dor, sofrendo com. Então esse é um dos motivos de ser uma profissão com uma carga alta de estresse. Não é um único, mas é um fator importante e que torna assim muito necessário que o médico ter recursos para cuidar dele mesmo. Essencial. Porque não tendo, né, o desfecho é isso que a gente tem visto, um nível de adoecimento dos médicos muito grande, né? Taxas muito altas de ansiedade, depressão, suicídio. Bastante preocupante a saúde do médico. É verdade. Então é real, a fadiga por empatia, ela existe. Sim, né? Conversamos um pouquinho disso antes do podcast. Eu sei que é muito comum o nome fadiga por compaixão, né? Mas quando a gente vai para os estudiosos da neurociência, diz ele que compaixão e empatia não é a mesma coisa. A empatia pode nos fazer sofrer, porque vai doer, e se a gente não tiver recurso de se regular, a gente vai entrar em distress. E quando a gente entra em distress, a gente quer se afastar daquilo, tipo, é demais para mim, eu não suporto, quero, né, distância. Inclusive, um dos motivos do médico querer se distanciar emocionalmente, não se envolver emocionalmente com o seu paciente, é porque dói muito e eu não sei o que fazer com aquilo. Já a compaixão é uma experiência muito mais ampla, que caminha muito junto com o mindfulness, que é a capacidade de perceber o sofrimento do outro, e ter sabedoria para estar com aquele sofrimento e com um compromisso de cuidar, né, dentro dos meus recursos. Eu vou cuidar daquele sofrimento, vou intervir, vou fazer o que eu posso diante daquele sofrimento, meu ou do outro. E a compaixão, ela é um estado fisiológico e cerebral também bastante positivo, bastante protetor. Você aciona muitos elementos de calma e de regulação do estresse à experiência da compaixão. Inclusive porque a compaixão, ela nunca é só para... Quando eu estou no estado compassivo, é para o outro e é para mim também. Eu me incluo nesse cuidado. Então, dizem aí, Tânia Singer, né, e companhia dos estudiosos dessa cognição social, que o que fadiga é a empatia e não a compaixão. Massa. Achei super legal isso, inclusive porque, como tu disse, eu acho que um mecanismo de defesa de alguns profissionais, não só médicos, né, assim, da área de saúde de uma forma geral, é esse distanciamento, né, frieza. Então, assim, é muito comum a gente escutar, meu Deus, como é que você consegue ver isso todos os dias, sei lá, aquelas pessoas que trabalham em emergência, no trauma, e eu acho que tem muito também esse distanciamento para se proteger, né, para não se vulnerabilizar, mas realmente quando a gente tem compaixão pelo outro, consegue manter, né, na verdade, essa compaixão, acho que tudo melhora, tanto a nossa própria saúde quanto o cuidado, né, com o outro. Sim. Que a gente começa a realmente querer o mesmo que o paciente, né, Sim. que é a melhora dele. Mas então, ao invés de se afastar e se esfriar, né, tornar essa frieza, existem técnicas para que você esteja ali, sinta aquela dor, acolha ela e não lute contra, mas ajude a realizar ali um caminho de cura, digamos assim, né? Tem uma mestra chamada Roshi John Halifax, uma grande escritora, pensadora, ela tem alguns protocolos, né?
nesse campo assim da compaixão. E ela está dentro da tradição, né? É uma monja, é uma grande mestra com o centro Pai assim, TGI no México. E ela recebe pessoas para fazerem cursos. Ana Cláudia Quintana Arantes já esteve lá, de vez em quando comenta, né, do trabalho de Ruth John Halifax. E ela diz, olha, a compaixão é a proteção dessa fadiga por empatia. Isso que Carla falou, né? E tem toda uma fisiologia envolvida com a compaixão, né? Que hoje já é amplamente estudada em protocolos diferentes, né? Com modos diferentes de trabalhar, de entender, né? A compaixão. Mas eu acho muito bonito que a gente assim dê ao Buda o que é do Buda, né? Essas práticas surgem dessas tradições contemplativas. E essas mestras dizem, e inclusive ela diz, olha, a gente precisa mudar esse termo, né? John Halifax diz, a gente não pode dizer que a gente pode fadigar com a compaixão, jamais, né? A compaixão, ela nos abre e nos coloca abertos, né? Com certa coragem. E tem um estudo dela muito lindo, que ela diz assim, olha, a compaixão, ela é feita de domínios, né? De aspectos que não é a compaixão. E o primeiro deles é a atenção. A qualidade de presença que a compaixão convoca, ela é muito poderosa, né? Que diferente da empatia, a gente quer fugir da experiência com razão, um sistema de proteção mesmo, né? Estou tão exposto àquilo que tem uma hora que eu crio uma casca, assim, uma certa rigidez de me abrir aquilo. Já a compaixão não, eu tenho domínios como atenção, presença, domínio somático, cognitivo, né? Eu consigo olhar para a situação e compreender a situação. Eu consigo ter uma estabilidade emocional que eu posso ressoar sem colapsar, né? Eu consigo ter uma qualidade de presença que tem lucidez. Eu não estou aqui desmoronando com você, mas eu estou plenamente. Isso não quer dizer que eu não choro. Na compaixão a gente é muito sensível, né? O mecanismo da compaixão, ele é muito sensível, é um coração à flor da pele, é um paradoxo, né? Como que um coração em carne viva pode ser tão poderoso, né? E é isso que essas tradições apontam, essa sabedoria belíssima da compaixão. Eu digo, olha, atenção plena, mindfulness, meditação, no fundo, eu demorei para entender, fazia alguns anos que eu dava o curso para entender que o tempo inteiro era sobre compaixão. Legal. Essa quietude, essa coragem de sentar consigo e ficar é muito compassivo. É bonito. Quando a gente fala um pouco sobre protocolos estruturados, tu chegou já a citar o MBCR. O MBCR. MBCR, que seria esse do John Kabat-Zinn. Existem outros que vocês trabalham? Não, eu não trabalho com outros como protocolo, né? Mas eu sei que tem o MBCT, que é o pessoal que usa na terapia cognitivo-comportamental. Acho que Carla talvez conheça mais. Sim, Mindfulness hoje é entendido como um recurso assim, transteórico, né? Ele tem diversos protocolos, acho que umas dezenas, não vou saber nem citar. Dezenas. Mas assim, temos, por exemplo, Mindfulness para alimentação, Mindful Eating. Temos Mindfulness para quadros depressivos, que é a terapia cognitiva baseada em Mindfulness. Temos Mindfulness para cultivo mais particular da autocompaixão, que é esse protocolo que eu fiz, né? E temos também Mindfulness em alguns recursos psicoterapêuticos. Terapias em que Mindfulness é uma habilidade trabalhada com o paciente, como um recurso, uma ferramenta terapêutica, como a terapia dialética comportamental, terapia de aceitação e compromisso, terapia focada na compaixão. Eles têm um ponto muito central, trabalhar a Mindfulness. E então a pessoa pode se beneficiar de Mindfulness fazendo a psicoterapia, né, em linhas que utilizam Mindfulness, pode se beneficiar de Mindfulness de ser aluno de algum protocolo. Eu particularmente recomendo muito que a pessoa aprenda Mindfulness em alguma dessas duas maneiras, ou seja, ela tem alguém ensinando para ela como fazer e as diversas formas de treinar Mindfulness, como já que vinha falando, porque é muito particular aquilo que vai dar certo para você naquele seu momento de vida. Então, um professor treinado e você ter diversas opções de recursos de treinamento, eu acho muito importante. Legal. A gente falou aqui desse protocolo mais conhecido, que é esse de 8 semanas, né? Que é esse que você ministra, já que
conta um pouquinho para quem não conhece, o que é que acontece nessas 8 semanas, como é que é estruturado esse protocolo, assim, que seria mais, eu acho que o esqueleto base de outros protocolos, né? Sim. Então, esse protocolo tem a intenção de que você aprenda desde posturas, né? Como eu fico, como eu me coloco, eu sento, eu deito, eu me movo, eu tenho que ficar imóvel. Então, é uma descoberta, assim, do método mesmo, né? Cada detalhe do método, em que eu sento em cadeira, eu sento em almofada, de modo muito prático. Daí, cada encontro tem essa intenção, introduzir uma dessas diversas maneiras de praticar e de cultivar mindfulness, e por dentro disso a gente ir direto, assim, olha, é para quem tem que começar do zero. Eu nunca meditei, não sei nem o que isso significa, né? Como é uma experiência que, apesar de vir de uma tradição, né, como o budismo e tantas outras, há quem diga que isso está na Índia muito antes do Buda, né? Os yogis estão aí há, sei lá, tantos mil anos. Então tem realmente dentro dessas práticas detalhes muito importantes que você vai aprendendo. E cada semana a intenção é que seja introduzido uma prática, né? O que é que aquela prática significa, né? Formalmente, como eu posso cultivá-la na almofada, em silêncio, prestando atenção nisso, ou um aspecto como a respiração ou um movimento do meu corpo, né? E que são chamados de esses aspectos são chamados de âncora, né? Aquilo onde eu vou repousar a minha atenção. Então é isso, é método, prática, o que é que você faz, o que você não faz, o que pode favorecer. E uma coisa muito curiosa também é poder entender como que eu vou levar isso para o dia a dia. Porque às vezes as pessoas acham que tipo, não, eu faço ali um curso, né, e eu tenho que fazer exatamente aquilo, eu tenho que sentar na almofada e prestar atenção na minha respiração. Não, você pode prestar atenção na respiração quando você está ali sentado no consultório atendendo alguém, né? Isso que Carla falou, eu toco o meu próprio corpo e eu não preciso fazer nada muito estranho para isso, né? Então se eu só movo minha mão e toco meu braço, eu volto aqui. Então você vai aprendendo vários recursos formais, como sentar numa almofada, né, zen, ou simplesmente estar no dia a dia, o modo como eu tomo água, o modo como eu escuto as pessoas, o modo como eu olho pela janela, a mesma janela da sala que eu estou trabalhando há 10 anos, de repente eu olho como se eu estivesse olhando pela primeira vez, e eu posso fazer isso várias vezes, né? Então essas são as práticas informais, o que eu como, né? São várias ações que você pode trazer para o dia a dia. Interessante. Seria mais como você ganhando recursos para você levar aquilo ali para o seu dia a dia, né? Para sua rotina. E a intenção da jornada é você ganhar esses recursos mesmo. Interessante. A gente fala um pouquinho da fadiga ali por empatia, mas e sintomas de burnout? E algum médico que está ouvindo a gente, que pode estar vivenciando aí um quadro de burnout. Que sintomas a gente pode aliviar com essas práticas de mindfulness, Carla? O que é que a gente tem aí na neurociência sobre essa correlação? Sim, eu acho que o treinamento em mindfulness seria um recurso interessante de autocuidado, seja para prevenção, seja para alívio de sintomas. O burnout, ele hoje em dia não é considerado um diagnóstico clínico, né? Um contexto em que a pessoa se encontra exaurida, física, emocionalmente, com a despersonalização, ou seja, distante daquela realidade, vivendo no automático, insatisfeita com a vida profissional, não se sentindo realizado. Mas é um contexto muito vulnerável a adoecimentos. Ali é muito comum que a pessoa esteja com sintomas depressivos, ansiosos, insônia, ou condições clínicas, hipertensão, em pior nível metabólico. O burnout não é uma doença clínica, mas é um terreno muito fértil para doenças clínicas. E mindfulness, sem dúvida, é um recurso muito interessante de reversão desse quadro, porque você vai cultivar presença, você vai trazer maior calma, maior relaxamento, possibilidade de acalmar a si mesmo em momentos de mais aflição, de angústia, de aceleramento. Então, considero sim ser um recurso muito interessante para essa situação. Interessante. Eu achei legal quando tu trouxe alguns recursos de propriocepção para auxiliarem na prática informal do mindfulness na rotina do médico. Existem indicações, dicas que você dá
em relação a recursos externos, por exemplo, o uso de tecnologia para isso, ou ao contrário, desligue suas notificações. Existem, digamos assim, quando tu vai prescrever, né, aconselhar algum paciente, que tu pode falar? Olha, eu sei que existem muitos recursos, né? Músicas para meditar, meditações guiadas. Mas confesso assim que quando eu olho para um paciente e falo, poxa vida, esse daqui se beneficiaria tanto de aprender mindfulness, seria tão interessante para ele. Eu gosto mais de indicar que ele faça um curso, que né? ele tenha um professor, que ele aprenda com alguém. Porque eu acho muito fácil a pessoa se perder sozinho nessa jornada, de achar difícil, de não conseguir, de não entender. Eu acho que com alguém é o modo que eu prescrevo mais. E eles têm muita objeção em relação a isso. A gente tinha comentado assim que muita gente entende o mindfulness como algo muito místico, muito fora do sobrenatural, e aí entende que não é para si. Como que tu faz esse aconselhamento, né, essa prescrição? E se os pacientes questionam, né? Assim. Muito pouco. Eu vejo que a aceitação é grande. Eu acho que a gente já tem mindfulness já tem uma caminhada assim, né? Não é tão no nosso novo, né? meio, eu acho que não vejo muito acontecer, não, essa resistência nesse sentido de achar que é algo religioso, que é algo místico, não vejo. E eu tenho retornos, sim, muito positivos, tipo, por que você não me mandou fazer isso antes? Né, assim, de achando que realmente valeu muito a pena. Entendi. E você, Jaque, tem muita objeção das pessoas? Acho que não, né? Já chegam para fazer. Não, eu sinto que é uma descoberta, né? E às vezes chega alguém buscando assim um caminho espiritual e outros querem as evidências, né? Assim, querem experimentar essa mágica de tornar o cérebro super poderoso, né? Ainda tem isso, assim. E, não, eu tô querendo ter mais poderes com a minha mente. Enfim, mas eu percebo que as pessoas se surpreendem com o que é mindfulness, né? Eu acho que quando elas descobrem, que é muito bonito, que é em primeira pessoa, né? Não tem, assim, por mais que eu esteja ali guiando, orientando, né, revelando um método para outra pessoa, no fundo a experiência é muito pessoal, então tem muitos insights, né? Então coisas tão simples como perceber que os meus pensamentos não é a minha mente, né? E que muitas vezes eu escuto meus alunos dizer assim, nossa, eu descobri que nem sempre sou eu que estou pensando, parece. Então são descobertas curiosas e não tem muitas respostas, né? É do campo da pergunta aberta sempre, né? Eu acho que o mais bonito é quando a pessoa aprendeu a se colocar numa situação de investigação da sua própria experiência, seja ela somática, seja ela mental, seja o que for, né? Eu descobri que tem partes minhas capazes de notar a minha mente divagando. Olha como eu estou aqui pensando em bobagem. Nossa, eu não consigo nem tomar um banho em paz, que eu fico divagando. E isso é muito valioso. Porque na maioria das vezes você está colado com essa parte que está desembestado, divagando, né? Mas você começa a ter que perceber que tem uma distância, né? Que pode abrir um espaço. Olha como eu estou me sentindo. Olha o que está acontecendo na minha cabeça. É como se você pegasse um facho, um foco de luz e pum! Esse é o começo da prática. Eu descobri que eu posso fazer isso. Sentar e notar como é que está o meu coração. Mas que medo notar como está o meu coração. Isso vai gerando familiaridade, conforto, intimidade consigo mesmo. Mas é como pegar uma luz assim e voltar-se para si. E magicamente isso lhe abre para o mundo. Você nota as outras pessoas com a mesma abertura. Então acho que é um pouco isso, assim. Interessante. Teve algum aluno que não conseguiu, enfim, não porque não teve tempo, mas não engajou ali porque não estava no momento adequado? Existiria um momento inadequado para começar esse tipo de prática? Eu não consigo identificar, assim, a não ser que você esteja realmente com muito sofrimento, mas no grupo abre-se muitas conversas, né? Então eu acho que tem dois aprendizados rolando ali, duas possibilidades de aprender mindfulness. A primeira é cognitivamente eu usar o meu cabeção e dizer, eu estou entendendo isso. E às vezes o eu estou experimentando isso chega depois. Então, às vezes tem alunos que ficam deslumbrados, assim, alunos meus que tive uma aluna recentemente, até pedagoga, ela disse, eu cheguei em casa, parece que minha cabeça fez assim, pum!
né? Eu nunca tinha escutado falar, né? Sabia que isso tinha impacto na educação, ela tem uma escola, e fui conhecer para entender se trazia isso para o colégio e descobri que é simplesmente incrível, fez muito sentido. Então eu percebo isso. Primeiro, tem gente que chega e nem experimentou mindfulness, mas começou a entender aquilo, né? E tem uma aula sobre a sobre teoria, digamos assim, uma né? teoria. Eu tô sabendo demais sobre isso. E é fantástico, porque isso meio que abre, assim, sabe? Eu acho que tem isso. Mindfulness tem essa coisa, né? Eu tenho um entendimento cognitivo daquilo, né? Eu entendo aquilo como uma ferramenta e depois eu começo a experimentar. Às vezes é o contrário, tem gente que não entendeu nada e essa prática guiada foi incrível, eu nunca senti nada parecido, né? Se coloca imediatamente, talvez um traço de maior disponibilidade para mindfulness. Isso eu percebo. Tem alunos meus que sentam pela primeira vez e quando abrem os olhos eu digo, bateu assim como uma luva, né? Então são pessoas que imediatamente se engajam com a prática. E alunos meus que 2, 3 anos depois dizem, se eu tivesse te ouvido, era só prestar atenção na respiração. Só cai a ficha depois, né? Mas acho que é sempre fascinante para a maioria das pessoas. Nunca encontrei alguém que dissesse assim, não, já que isso aí é muita viagem, faz sentido para mim. Eu acho que o mais, assim, o legal é, não sei se é a estruturação do programa, mas logo nas primeiras aulas, acho que na primeira, você já trouxe muita teoria, realmente. Então, assim, eu me lembro de imagens, assim, que você colocou dos eletrodos na cabeça, de um estudo científico que tinha ligação com a ressonância nuclear magnética funcional ali. Então, assim, tipo, agora eu não tô viajando, não. Isso aqui é real, tem um estudo, então eu vou. Porque eu acho que tem muito ceticismo, né, em relação à meditação. E aí, eu lembro que a gente deu pra minha mãe de aniversário, o Dia das Mães, não sei, um curso, e ela... não acredito nessas coisas não, sou muito cética, ela adora dizer que ela é cética. Então tem isso, né? E aí eu acho que quando você vê e realiza que, então existe uma base científica, existe um componente anatômico funcional, aí eu acho que a iluminação favorece, eu digo, né? olha, cada professor tem os alunos que merecem, e o contrário também, né? Eu também, no fundo, eu acho que eu sempre fui muito de eu quero entender, né? O como, o porquê. Sempre foram perguntas importantes para mim, assim. Ainda bem que Mindfulness me livrou um pouco disso, né? Mas eu também fui com esse interesse. Que história é essa, né? O que é que isso tem de poderoso? Que mágica é essa aí que estão dizendo? Que novidade é essa, né? Eu acho que eu termino, que eu vou pelo mesmo caminho que eu fiz. Como foi a tua jornada, Como né? foi a minha jornada, né? Eu acho que isso me deixa mais próximo da autenticidade da experiência para mim. E eu sinto que isso faz sentido, né? Eu tenho os alunos que mereço, que chegam também, querem entender mas o que está acontecendo? Esses estudos comparando mindfulness com o tratamento farmacológico, toma aqui, manda aí os estudos, dá uma olhada. Total, faz sentido. Mas eu também curto muito isso, né? Entender como é que a coisa funciona. Eu acho que até meio que não só no mindfulness, na vida, né? Tem vários tipos de pessoa e parece que é a forma que aquela pessoa se posiciona no mundo mesmo, né? Se ela vivencia as coisas de uma forma mais analítica ou de uma forma mais sensitiva, né? De perceber as sensações que aquilo gera. E a gente vê isso também em outras áreas, né? Da medicina, acho bem interessante. Então acho que falamos bastante aí pra gente ver, enquanto médicos, como nós podemos nos transformar e como transformar a prática também para o nosso paciente, né? Já trouxemos aí as indicações, contraindicações não vemos a princípio. Vocês têm alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para nossa audiência sobre esse tema? Ou algum mentor, onde achar mais informações, atrás de quem vocês podem seguir? O arroba de vocês também. Eu acho que, considerando assim, né, que o público são profissionais de saúde, profissionais médicos e médicas, eu acho que uma coisa bonita assim é que essas ferramentas, né, a prática de mindfulness ou a prática de meditação, que é ainda mais vasta, né, ela pode realmente beneficiar muito assim essa relação médico-paciente, né, as nossas relações de um modo geral, porque eu acho que tem uma coisa também que é muito bonita, que a presença espontaneamente, ela cria um campo de vínculo, né? E acho que quando o vínculo é construído,
a chance de você cometer menos erros, há mais chance de você ser compreendida e de compreender, há mais chance de um tratamento ser eficaz. Já tem muitos estudos que falam sobre isso, né? Você pode ser assim muito bom, e se você não conseguir fazer com que a pessoa sinta confiança e se sinta conectada e se sinta ouvida, então acho que isso é lindo, porque isso é para além de mindfulness, é uma qualidade nossa de estar presente. Eu sei que os tempos modernos tornam isso desafiador, mas a gente nunca perdeu e jamais vai perder a nossa disponibilidade, esse brilho que a nossa presença tem, né? Tá realmente confortável em me sentir conectada com quem está na minha frente. Acho que é isso, assim, eu tenho muita confiança na ferramenta de mindfulness. Como profissional de saúde fez muito mais sentido do que tudo que eu fiz, né? Trabalhei muito tempo na assistência, na educação, mas eu nunca conheci nada tão poderoso, né? Tão poderoso e tão simples, fácil e natural como a meditação ou mindfulness puramente, assim. Massa. Legal. E como é que as pessoas podem te encontrar, Jaque? Ah, sim, tem o Instagram do Medita Mundo, né? Eu faço parte dessa casa coletiva, que é o Mundo Lá de Casa, e a gente tem algumas ações, como o Medita Mundo. Toda segunda-feira, lá em casa, no Mundo Lá de Casa, tem prática aberta de meditação e mindfulness. É um espaço também de estudo. Normalmente eu recebo ex-alunos ou quem quer vir experimentar. Então, qualquer pessoa pode chegar. Então, achando lá no Instagram do Medita Mundo, toda segunda às 7h30 da noite, das 7h30 às 9h, a gente se encontra com uma comunidade de prática. Eu ofereço as jornadas em grupo, não tenho mais previsão de abrir esse ano, e continuo oferecendo as jornadas individualmente. E o espaço da Aldeia do Mundo também, né? Fica ali no quilômetro 6. Agora, em dezembro, dias 5, 6, 7 e 8, a gente vai oferecer um retiro clássico de meditação, Shamatha e Vipassana. Puro repouso, descanso e o insight da mente. Então, quem tiver interesse de experimentar dentro de um retiro também tem essa possibilidade. E na aldeia tem sempre retiro, encontro, curso. Carla, a gente tem aí uma previsão de oferecer no próximo ano uma jornada de compaixão, de autocompaixão e mindfulness. Ai, que massa. Botando meus nomes nas listas já. E você, Carla? Eu acho que eu reforço o que Jaque disse. Acho que nós médicos temos que lembrar que cuidar da gente é muito fundamental se a gente quer fazer uma prática médica de qualidade, né? Que eu, como pessoa, sou um elemento importante no cuidado. Eu estar bem faz muita diferença na minha capacidade de cuidado, na minha capacidade de escuta, na minha capacidade de vínculo. E isso é um elemento tão importante quanto o meu conhecimento técnico. Então, acho que, né, se alguém estiver ouvindo, assim, está nesse interesse de algo para cuidar de si, sem dúvida, eu considero o mindfulness um elemento, um caminho muito interessante. Eu acho difícil alguém se arrepender, né? Vai se beneficiar das práticas e do que o mindfulness tem para modificar mesmo o jeito de viver, né? Que o mindfulness, você aprende práticas formais, mas eu acho que ele transforma seu estilo mesmo de viver, de pensar a vida, do seu dia a dia. Então vale muito a pena, recomendo bastante. Me modificou, vejo modificações nas pessoas que eu prescrevo, como vocês falaram. Joia. Como te achar, Carla? Bom, acho que o mais fácil é pelo Instagram hoje em dia, né? Doutora Carla Zambaldi. Lá tem coisas do meu dia a dia, da clínica psiquiátrica, e de vez em quando eu e Jaque nos juntamos para dar esse curso que é Mindfulness e Autocompaixão. Em 2026 a gente está pensando. Deve sair. Olha aí, legal. Queria agradecer quem esteve com a gente até aqui e ouviu essa conversa até o fim. Tenho certeza que foi muito rico para todo mundo. Queria dar 2 recadinhos, que é a nossa ação solidária de Natal. Dia 20 de dezembro nós vamos para um lar geriátrico na Várzea, chama Centro Geriátrico Padre Venâncio. E os profissionais de saúde que quiserem fazer parte, lá tem 31 idosas que a gente vai prestar atendimento, e quem puder e quiser ou não puder estar presente pode também fazer doações para essas idosas, como ação aí de solidariedade de Natal.
E o outro recadinho é que a gente vai fazer uma breve pausa nos podcasts. Férias! Em dezembro, João, vamos dar uma pausa nos podcasts e estamos de volta em 2026. Exato. Mas Fechamos com chave de ouro, né? Fechamos com chave de ouro. Acho que esse episódio só reforça aí o compromisso do nosso projeto. A gente começou esse projeto com tantas ideias, e eu acho que ele foi se desenhando, se tornando um local para quem quer ser um bom médico, aprender algo de alguma forma. A gente já tratou aqui sobre oratória, sobre marketing, gestão de consultórios, gestão de finanças, muitas coisas da otorrino também. E fechar com o Mindfulness, eu acho que só é a cereja do bolo para dizer assim, poxa, se você quer uma boa prática clínica, se cuida também, né? Eu acho que é por aí que a gente tá indo. E Perfeito. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Muito obrigada, meninas, por aceitar nosso convite. Foi incrível. Ótimo. Muito obrigada. Maravilhoso, obrigada.